Glória a Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus, estamos alegres. Mais um trimestre que se inicia. Estamos aqui para aprendermos da palavra do Senhor. Aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, que o Senhor possa te abençoar. Aqueles que porventura vão ver a gravação posteriormente, que Deus possa falar no seu coração, na sua vida, na sua alma. Meus irmãos, primeira lição dessa revista, comentada pelo nosso bispo Samuel Cássio Ferreira. Uma revista abençoada em tempos que passamos por dificuldades, muito bem comentada. Confesso que quando a gente abre essa revista aqui, a gente quer ler ela todinha, tanto que tem palavras abençoadoras. Geralmente a primeira lição é ministrada pelo nosso pastor, que me deu essa honra e essa graça de poder compartilhar um pouco com os irmãos, triunfando sobre as batalhas e adversidades da vida, aplicando os princípios bíblicos para prevalecer nas aflições do tempo presente. Aí teremos 13 lições abençoadoras hoje: vale e deserto, lugares de propósito, desafios e vitórias. A segunda, homem de fé e coragem. A terceira, uma atitude de fé. Quarta, as lições de uma figueira infrutífera. Quinta, fidelidade, um estilo de vida. Lição 6, a ação do Espírito Santo diante das adversidades. 7, é fundamental cultivarmos uma vida de oração. Sabemos que sem a oração não fazemos nada. Oitava, conhecendo algumas armas poderosas em Deus. Nós temos armas, muitas das vezes não a usamos. Vamos aprender este trimestre. Nona, a suficiência de Cristo em meio às dificuldades. Décima, as adversidades não impedem o crescimento do cristão. Por mais difícil que seja a nossa vida espiritual e material, nada impede o nosso crescimento espiritual se estivermos na vontade do Senhor. 11ª, Jesus Cristo é poderoso para solucionar problemas extremos. Todo cristão sabe disso. Nosso Deus é poderoso para solucionar qualquer tipo de problema e dificuldade que tivermos. 12ª, os benefícios da provação na vida do discípulo de Cristo. Muitas vezes, quando somos provados, achamos até que não merecemos tais provações, mas com certeza elas são benéficas para a nossa vida espiritual. 13ª lição e última, aprendendo com os heróis da fé. A Bíblia está recheada de pessoas que, através da sua vida espiritual, da sua vida terrena, nos ensinaram e nos deixaram grandes exemplos. Então, é uma revista que temos que aproveitar, ler e reler, tirar exemplos, meditar, nos aprofundar nos textos. São vários textos bíblicos maravilhosos. E a nossa lição de hoje, a primeira: vale e deserto, lugares de propósitos, desafios e vitória. A verdade prática
a verdade aplicada nos fala: na caminhada cristã, os vales e desertos contribuem no processo de aperfeiçoamento na vida dos que perseveram em Cristo. Muitas vezes atravessamos problemas, dificuldades, que chamamos aqui na palavra do Senhor de provações, de vales, de desertos, de noites escuras, de dificuldades. Mas eu creio que cada irmão que está aqui nesta manhã, que está nos ouvindo e nos assistindo pelas redes sociais, tenha certeza que quando passamos por certos problemas, certas dificuldades, nós nos aproximamos mais de Deus. É uma tendência. Não era para ser assim. Nos momentos de alegria, de felicidade, de prazeres, deveríamos continuar na presença do Senhor. Mas nem sempre é assim. Todo cristão, quando enfrenta uma dificuldade, uma enfermidade, um problema na vida, um problema pessoal, uma coisa que às vezes ele pensa que como se diz a palavra, não tem como se resolver. Por mais fraco na fé, por mais menino na fé, a tendência dele é aproximar nos pés do Senhor, é ir para a oração, é ir para o jejum, é buscar a presença do Senhor, é pedir a Deus a solução daquele problema, daquela dificuldade. Todos aqui já passaram por isso e sabem, já viram exemplos de outras pessoas. Então, essas provações, essas dificuldades contribuem para o nosso aperfeiçoamento cristão, para a nossa melhora como pessoas, como seres humanos, como crentes, como pai, como mãe, como esposa, como filho. Deus abençoe. Com certeza, é um processo de trabalho que Deus permite em nossa vida. Muitos até pensam: gente, eu saio de um problema, saio de uma dificuldade e entro noutra. É uma forma que Deus tem para trabalhar a nossa vida. O importante é que cada vez que enfrentamos uma luta, enfrentamos uma dificuldade, enfrentamos um problema, passamos por um vale, entramos num deserto, entramos numa noite escura e fria, o Senhor está trabalhando algo de melhor em nossas vidas. A Bíblia nos fala que Deus não permite, vamos ver mais para frente, provações que não conseguimos suportá-las. À medida que a provação vem, a luta vem, o escape também vem pela providência do Senhor. Então a minha luta pode ser até maior do que a de um irmão, mas com certeza porque o meu corpo, a minha estrutura, Deus sabe que eu suporto. Então dificuldades e lutas, ela não tem tamanho. A dimensão dela é a estrutura da pessoa. Uns são mais provados, mas às vezes era para ser mais aperfeiçoados. É o Senhor trabalhando na sua vida. Ele nos conhece por dentro, nós não. Ele conhece o nosso futuro, nós não. Ele sabe o nosso destino, nós não. Então a cada luta, a cada dificuldade que nós enfrentamos, meus irmãos, saiba que é permissão de Deus,
e saiba que Deus está no controle. Basta nós termos fé e confiarmos que à medida que as coisas forem apertando, com certeza a vitória está chegando. O vale não é para acabar com a nossa vida. Os desertos que surgem no nosso caminho não é para nos destruir, é para simplesmente melhorarmos como cristãos, como pessoas, como seres humanos. É para aperfeiçoar a nossa vida. A introdução nos fala aqui, a Bíblia nos ensina que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo passando por momentos difíceis, precisamos entender que Deus é soberano e tem o controle de todas as coisas. É um resumo daquilo que acabei de comentar, essa introdução. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Esse comentário é bem direto. São todas as coisas. A Bíblia não fala só as coisas boas ou só as coisas ruins. Tudo que acontece em nossa vida contribui para o nosso bem-estar, para a nossa melhora de vida, para o nosso caminhar. Quando atingimos a consciência de saber, como Jó conheceu o lado bom, vitorioso da vida, conheceu o lado do fracasso, da humilhação, da doença, das percas. Nós temos que ter esse entendimento. Deus nos dá o bom e pode também nos dar o mal. Mas uma coisa é certa: isso vai contribuir para o nosso bem maior, para o nosso bem melhor. A Bíblia fala de que vale o homem ganhar o mundo inteiro, e perder a sua alma. Nós trabalhamos e nós vivemos, nós lutamos, caminhamos com a esperança de um dia viver uma eternidade, longe de dificuldades, longe de vales, longe de desertos, longe de problemas, aonde vai ter só alegria e regozijo. Então, se a nossa esperança é nada que aconteça na nossa caminhada, na nossa trajetória de vida aqui, pode abalar a nossa fé, abala a nossa estrutura, abala às vezes a nossa carne, abala o nosso ego, o nosso eu, mas a nossa fé jamais, porque aprendemos desde o começo, e a Bíblia nos ensina desde o início, que tudo contribui para o bem daqueles que servem a Deus. Amém, meus irmãos? Tópico número 1: os propósitos da provação. É preciso ser aperfeiçoado por Deus. Todos nós encaramos momentos difíceis ao longo da vida. No entanto, é preciso estar sensível, espiritualmente falando, ao propósito de Deus em nos proporcionar esses momentos de provação. Esse sensível é sensível ao Espírito Santo. Nós precisamos ter um contato íntimo com o Espírito Santo, saber ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, saber entender o que Ele tem para a nossa vida, para não errarmos, para não nos confundirmos, para não ficarmos frustrados se algum plano nosso der errado.
Nós podemos até fazer planos, mas a bênção e a garantia e a vitória vem de Deus. Então essa sensibilidade de ouvir a palavra de Deus, de ouvir o Senhor falar conosco, pela palavra, ou pelo um diálogo com um irmão, pela palavra de um pastor na igreja. Muitas vezes ao entrar na igreja a gente escuta uma estrofe, um trecho de um hino, e naquele momento ali Deus já fala conosco. Temos que ter essa sensibilidade. Às vezes ficamos o culto inteiro, no finalzinho, nas bênçãos apostólicas, na última palavra do pastor, é uma palavra direcionada do Espírito Santo para a nossa vida. Essa sensibilidade, esse calor no coração, esse queimor, nós temos que sentir Deus sussurrar no nosso ouvido. Num hino, na hora de retirar uma oferta, um hino, a irmã está cantando aqui, ou o grupo de louvor, uma palavra, uma estrofe pequena do hino, ela tem uma direção certa no coração de alguém. Essa sensibilidade que eu estou falando. Muitas vezes falamos aqui 40 minutos, 1 hora, 20 minutos, uma palavra, e numa frase apenas, Deus pode falar com várias pessoas ao mesmo tempo. Essa é a sensibilidade. Num caminhar, na rua, no seu trabalho, na sua escola, no seu serviço, na sua casa, onde você estiver, uma criança pode falar com a gente, através de um gesto, através de uma mensagem, através de um hino, de um corinho cantado, ou às vezes de uma palavra. Temos que ter essa sensação, isso aí é Deus que está falando comigo. Deus colocou essa pessoa no meu caminho para me dar esse recado. Foi Deus. E quando é Deus que fala, meus irmãos, nós não confundimos. Quem tem essa sensibilidade, quando ouve a voz do Senhor, do Espírito Santo, ele não se confunde. Ele sabe que é hora de prosseguir, ele sabe que é hora de parar, ele sabe que é hora de retornar, ele sabe que é hora de calar, ele sabe que é hora de falar. Para tudo ter um momento certo. Amém? Um lugar de provação. Segundo o dicionário, vale uma extensão longa e baixa de terra que fica entre as colinas e montanhas. Em diversos textos bíblicos, a expressão vale indica provações, situações de conflito, lugar de dificuldades, entre outros. É a palavra do nosso comentarista, que acabamos de falar. Eu tenho que adiantar um pouco, nosso tempo não para, e essa revista tem vários capítulos. Nós não podemos pegar aqui um versículo isolado e comentá-lo. Quando falar aqui num versículo, é bom a gente em casa estudar todo o capítulo, para a gente entender realmente o que Deus quis fazer naquele contexto, naquela história e naquele momento. Mas vamos adiantando aqui. O vale é um lugar onde estamos a sós com Deus, mas quebrantados, contritos e sensíveis à palavra de Deus. É no vale que Deus se revela e nos mostra quem somos, como estamos, e trabalha em nós o que precisa ser trabalhado. Olha aí. Quando estamos no vale, no deserto, estamos quebrantados, porque geralmente estamos atravessando problemas difíceis, estamos atravessando angústias, dificuldades, seja ela qual for. Esse ano de 2020 e 2021, podemos falar que a nação, o mundo, o planeta está atravessando um vale, está passando por um deserto. Quantos e quantos estão quebrantados? Quantas e quantas pessoas que perderam parentes, entes queridos, famílias, se aproximaram mais de Deus? Até quem nem servia a Deus
Quantos se voltaram para a palavra de Deus? Quantos estão com temor? É uma maneira de Deus trabalhar em nossa vida. E em particular, melhorar aqui, trabalhe em nós o que precisa ser trabalhado. Muitas vezes nós temos algo dentro da nossa vida, dentro do nosso coração, uma questão de angústia, uma questão de mágoa, uma questão de falta de perdão, uma questão pessoal, de orgulho próprio. O Senhor quer trabalhar aquilo, porque aquilo está impedindo que algo de bom aconteça em nossa vida. E no vale, na hora que estamos em dificuldades, nós estamos quebrantados. Por que a Bíblia nos fala que é melhor nós irmos a um velório do que a uma festa? Quando chegamos num velório, a grande maioria das pessoas que estão ali estão quebrantadas, estão chateadas, estão tristes. É fácil de levarmos uma palavra de conforto, uma palavra de alívio, uma palavra abençoadora. Elas estão sensíveis naquele momento, pessoas até avarentas, orgulhosas. Mas quando entramos em uma festa, nem sequer somos recebidos, porque a pessoa ali está se esbaldando em alegria e felicidade, nem sequer quer saber de ouvir a palavra, querem se alegrar mais momentaneamente. Por isso que o vale e deserto que aparece em nossas vidas é para nos quebrantar. Deus nos prova com o objetivo de nos ensinar, aperfeiçoar e nos tornar aptos para as intempéries da vida. Olha aí. Ele nos leva para esse vale, ou para um deserto, para nos aperfeiçoar, para melhorarmos em várias partes de nossa vida. Um lugar de fé, 1.2. Ao conduzir Ezequiel ao vale de ossos secos, Deus estava exercitando a fé do profeta, primeiramente. A experiência do cativeiro foi um golpe aterrador, tanto para a nação, quanto para o homem de Deus. Quando Ezequiel foi chamado pelo Senhor para aquele vale de ossos, que às vezes é uma coisa que é sobrenatural, ele estava primeiramente exercitando a fé dele. Ezequiel tinha perdido a esposa, tinha perdido a família, tinha perdido os amigos, quando Israel foi levado cativo para a Babilônia. Além de ter sido um golpe para a nação de Israel, foi um golpe na vida de Ezequiel. Mas o Senhor o fez ali, naquela visão de ossos secos, exercitar a sua fé. Ele creu, profetizou aquilo que o Senhor determinou. Quando os irmãos lêem essa história que está no livro de Ezequiel, capítulo 37, leiam todo o capítulo para ver. Muitas vezes aquele vale de ossos secos seria a nação de Israel, seria o povo que estava acabado, sem vida, os ossos estavam sequíssimos, aparentemente impossível, não tinha condições de voltar a reviver. Mas naquela profecia, na mente, é o que acontece com nós, quando encontramos com Deus.
O homem está morto espiritualmente. O homem está acabado espiritualmente. Mas a hora que ele tem o encontro com Deus, a sua vida é renovada, as suas forças é refeita, a sua carne revigora e ele se transforma. Esse é o pano de fundo. Esse é realmente o objetivo que Deus queria para aquele povo. Um lugar de fé. De início, o vale é um lugar assustador, porém o Senhor sempre se revela a nós. O Senhor sempre se revela e nos mostra algo superior, mais valioso e mais duradouro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Vamos ler esse versículo. Sete. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Provar a nossa fé, muito mais do que o ouro, que é provado no fogo. Olha a comparação que Deus nos dá da nossa fé. Nada é impossível para Deus, tudo o que temos que fazer é crer no seu agir. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Olha aí. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que os busca. Então aprendemos aqui nesse primeiro tópico que vale e deserto é um lugar de fé. Com certeza, quando estamos passando pelas intempéries da vida, pelas dificuldades, é o momento que mais exercitamos a nossa fé. Em tudo nós vemos a solução, em tudo nós vemos a providência de Deus, em tudo nós cremos que Ele há de nos ajudar, e estamos ali contritos a isso. Terceiro ponto, um lugar de transformação. 1.3, vale e deserto também é um lugar de transformação. Olha aqui, ó. Outro personagem que passa pelo vale e foi transformado é o patriarca Jacó. Quando de sua experiência com Deus na passagem do Jaboque, foi tão impactante que teve seu nome mudado de Jacó, que significa usurpador, para Israel. Nós encontramos esse texto lá em Gênesis capítulo 32. Nós não vamos ler, mas é aquilo que eu falei no início da aula. Os irmãos grife, chega em casa, lê esse capítulo todo. Todos aqui conhecem a história de Jacó. O vale é o lugar de encontro com Deus. Quando vivenciamos esse encontro, então somos transformados. Nossa vida espiritual está marcada por esse encontro, o encontro com Jesus Cristo ressuscitado. Nossa transformação está pautada nesse encontro real com Cristo vivo. A nossa vida, quando nós encontramos com Deus, ela é transformada. A Bíblia fala que eis tudo que se fez novo. A partir daquele encontro, não é precisamente ser como foi com Jacó, que ele teve um encontro pessoal, ele brigou com Deus a noite toda, em forma de anjo, era o próprio Deus ali, ele saiu marcado com um defeito, todos conhecem, desde quando Jacó nasceu,
Ele nasceu depois de Esaú, sendo os dois gêmeos, mas ele nasceu já querendo a primogenitura. Foi um propósito, dali saíram duas nações, o mais velho ia servir o mais novo, é bíblico, mas Jacó cresceu com aquilo a vida toda, prosperou, mas tinha que voltar para a sua terra com medo de Esaú, por ter lhe retirado a primogenitura, por ter lhe passado para trás, aquele medo. Enquanto ele não teve um encontro pessoal com Deus, Deus não transformou a sua vida, transformou o seu nome. Dali para frente, ele voltou para Esaú, Esaú perdoou, ele perdoou Esaú, e todos conhecem essa história. Aquele que não conhece, vai lá em Gênesis capítulo 32. Mas não é diferente com a nossa vida. Quando nós encontramos com Deus, somos transformados. Aquilo que fazíamos antes de errado, passamos a não fazer mais, ou procuramos a não fazer, porque muitas vezes ainda trazemos do velho homem alguma coisa que eu falei, que vai ser lapidado, transformado no vale, quando passamos por dificuldade, alguma coisa, um rancor, uma falta de liberar um perdão, uma mágoa, algo que trazemos do passado, que mesmo estando na casa do Senhor, cultivamos aquilo ainda, e aquilo nos impede, muitas vezes, de ter uma voz, de ter um ouvido sensível à voz do Senhor. Aí entra o vale e o deserto nas nossas vidas, para nos aperfeiçoar, para nos melhorar. Eu, graças a Deus, conhecia Jesus ainda jovem, e de lá para cá, foi em 1985, eu venho lutando com meus defeitos. Era jovem, mas já tinha defeitos, como todos têm. Então a gente vem lutando, passa um problema, melhora alguma coisa num ponto, passa por outro, vale, melhora um pouquinho, e aí vai, e o Senhor vai nos protegendo, o Senhor vai nos dando vida, o Senhor vai nos guardando, vai abrindo as portas, vai atravessando nós pelo deserto, que passamos. Mas a cada dificuldade que eu enfrento, quando eu passo por ela, eu melhoro algo na minha vida, eu procuro melhorar. Gente, eu estou agindo assim, 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 eu acho que isso não está na vontade do Senhor, tem que mudar. E mudar, todos aqui sabem, quem passou dos 50, mudar uma pessoa, mudar uma tradição, mudar algo em nossa vida depois de adulto, não é fácil. Uma criancinha de 1 ano, 2 anos, 3 anos, você molda ela, você trabalha ela, é fácil fazer ela caminhar do seu lado. Mas um adulto, por mais que a gente tente, por mais que a gente esforce, nem com o pai, nem com a mãe, nem com o filho, ou nem com nós mesmos, muitas vezes esbarramos em defeitos próprios que não conseguimos mudar. A hora que a gente fez. Olha, eu prometi que eu não vou responder, eu vou ofender alguém. Mas num momento ali de tensão, de desespero, de medo, por alguma coisa, a gente comete uma ofensa, agride alguém com uma palavra. Aí a gente, oh meu Deus, é o velho homem, é a nossa natureza velha. E é isso que o vale e deserto nas nossas vidas procura melhorar em nós. Creio que todos aqui são maduros, experientes, sabem o que eu estou falando, sabem que não é fácil, mas sabem também aquela dificuldade que a gente enfrentou o ano passado, a luta, oração, jejum, pede o irmão, pede o pastor, passa. A hora que a gente atravessa aquilo ali, a gente olha para trás
saiu algo de bom, melhorou algo em nossa vida. Por pior que tenha sido o problema, a dor, a dificuldade, o cristão sabe aproveitar e tirar das coisas ruins exemplos bons, das coisas ruins proveitos bons, para melhorar o nosso, principalmente a nossa vida espiritual. Olha aqui, é preciso estar sensível, espiritualmente falando, ao propósito de Deus em nos proporcionar momentos de provação. É aquilo que eu estou falando, aquilo que eu falei no começo, a sensibilidade. Qualquer coisinha que acontece na vida da pessoa, ela fala que foi o diabo me tomou, o diabo fez isso. Irmãos, nós como cristãos, o diabo não tem poder em nossa vida, não. O Senhor pode ter permitido. O Senhor pode ter permitido. E se eu for enumerar exemplos aqui, nós ficamos o dia todo. O Senhor pode ter permitido. Eu saio no meu carro ali, paro no sinaleiro, não tenho paciência de esperar o sinal abrir, furo o sinal. Aí vem um, bate no meu carro. Aí eu, oh meu Deus do céu, o diabo. Não, foi uma falha minha. Eu que não tive paciência de esperar, eu que provoquei, e Deus permitiu, para me aprender, olhar para trás. Então, se não for citar exemplo, nós vamos citar vários. Os irmãos entenderam o que eu quis dizer. Segundo, os desafios do vale e deserto. Os desafios do vale e deserto. Não é fácil passar por momentos difíceis. No entanto, os vales e desertos têm lições espirituais profundas, que são capazes de mudar para sempre nossas vidas. Olha aí, um resuminho de tudo aquilo que falamos no primeiro tópico. É claro que não é fácil. Quem quer enfrentar uma dificuldade? Quem quer enfrentar um problema grande? Vimos pessoas aí que ficou 40, 50, 60 dias internadas, entubadas, e sararam. Aí todas aquelas pessoas que estavam em volta, os amigos, os parentes, os familiares, a igreja, comemoram. Não foi fácil passar aqueles 40, 50, 60 dias, mas na hora que acaba, o alívio vem, a alegria volta. Nenhuma dificuldade na nossa vida é fácil de passar, nada. Mas temos lições espirituais profundas, olha aí, que são capazes de mudar para sempre nossas vidas. Quer dizer, a partir daquela dificuldade, tiramos lições profundas, aprendemos coisas que nós vamos carregar para o resto da vida. Eu era assim, vou procurar não ser. Eu era assim, vou procurar mudar. Eu fazia dessa forma, vou procurar ser sensível à palavra do Senhor, à vontade de Deus. Eu agia assim, vou me aperfeiçoar. A Bíblia está me ensinando, Deus está me provando. Estou passando pelo vale, estou no deserto, estou em dificuldade. São lições espirituais. 2.1. Um lugar de providência. Vale e deserto também é um lugar de providência. Olha aí. Isaac é um personagem bíblico que se destaca por sua fé, perseverança e obediência a Deus. Todos conhecem aqui, meus irmãos, a vida de Isaac.
A história de Isaac. Nós vamos falar desse Isaac aqui, que já tinha perdido o pai, já tinha perdido a mãe, estava só ele e a esposa, e com a promessa que Deus continuaria abençoando ele como abençoou o seu pai, com aquela promessa. Isaac foi por uma terra que ninguém prosperava ali, uma terra improdutiva, uma terra seca, e ele prosperava, a ponto de as pessoas se voltarem contra ele, inclusive o rei na época, que era o rei Abimeleque. Olha aqui, por ser o único que prosperava em uma terra de fome, foi invejado por todos, inclusive pelo rei. Está lá em Gênesis capítulo 26. Obrigado a sair do local, Isaac foi para o vale de Gerar. Isaac saiu dali, foi para uma terra, os poços que o pai dele tinha aberto, Abraão, estavam entulhados, quer dizer, entopidos. Ele tirava os entulhos dos poços, jorrava a água de novo. Os filisteus vinham e não, esse poço aí é nosso. A Bíblia nos fala que ele, para não contender, para não brigar, mudava de lugar. Chegava em outro lugar, outro poço entupido, ele desentupia o poço, tinha água. Os filisteus, esse é nosso também. A inveja, o ciúme, todos conhecem a história de Isaac. Isaac, para não brigar, para não entrar em contenda e seguir a vontade de Deus, abandonava aquele lugar. Chegou aqui num poço, olha aqui. No entanto, foi para o vale que ele cavou e encontrou o poço de água viva. Mesmo estando no vale, o Senhor Deus o abençoou. É preciso entender que os desafios do vale não nos impedem de desfrutar a providência de Deus. O homem, quando ele é direcionado, ele está na presença do Senhor, ele está vivendo pela vontade de Deus, mesmo atravessando vales, mesmo estando no deserto, não impede que ele seja abençoado por Deus. Exemplo vivo aí, ó, Isaac. Povo contra, o rei contra, ciúme, Deus o prosperava, Deus o abençoava. Ele estava sofrendo? Estava. É difícil, chegava no lugar, desentupia o poço, limpava, falava, agora eu vou ter água. Via os filisteus e falava que era dele. Isso é um vale. Ele estava atravessando por dificuldades, ele estava passando por problemas, ele estava no deserto, mas Deus o abençoava, e ele desfrutava das bênçãos de Deus, mesmo assim, que é o que pode acontecer com nós. Estamos atravessando há quase 2 anos um vale, mas muitos têm prosperado, muitos têm melhorado de vida, muitos têm melhorado espiritualmente, muitos têm melhorado em harmonia, muitos aprenderam a conviver com a família, confinado, vivia na rua, vivia solto, com esse negócio de ficar preso em casa, confinado, aprendeu a dar mais valor nos filhos, na família, na esposa, no esposo, no pai, na mãe. Quantos têm sido abençoados materialmente e espiritualmente? Estamos atravessando o vale e vamos atravessar em nome de Jesus. Mas os que passarem por ele, chegarem lá no final, se o Senhor não levou, tem que ter a convicção que o Senhor nos conduziu, nos direcionou e nos abençoou. Amém, meus irmãos? Vamos ver aqui. Resumindo, o nosso comentarista aqui, o bispo. Nada acontece sem o controle de Deus. É preciso ter fé nas providências de Deus para nossas vidas. A história de Isaac
nos ensina que o segredo não é o lugar, mas quem está conosco. Não precisamos temer os males que os inimigos tentam nos causar. Deus tem providência para nós, mesmo nos vales. Então, irmãos, não importa o lugar que nós estamos, não importa o que estamos passando, não importa o que estamos vivendo, o importante é quem está conosco. Se for Deus que estiver na nossa vida, com certeza sairemos agraciados, abençoados. 2.2, um lugar de provisão. Vale e deserto também tem provisão para aqueles que servem a Deus. Olha aí. Outro personagem bíblico que merece destaque é Agar. Agar está lá no capítulo 16 de Gênesis. Todos conhecem a história de Agar e Ismael. Agar era serviçal de Sara, era uma ajudante de Sara. Sara, por não ter filhos, e era costume na época dela, no povo, na cidade dela, pegar a sua serva e entregar ao marido para ele gerar um filho. Todos conhecem essa história. Porque se fosse proibido, ela não tinha feito. Mas era costume, ela fez. Porém, quando Agar se engravidou e teve aquele sentimento de mulher grávida, que só a mulher grávida sabe falar, aquele amor, aquele apego pela criança, aquela vontade, porque o papel dela era como se fosse hoje uma barriga de aluguel, ter o filho e entregar para o casal. Era esse o compromisso que ela tinha feito com Sara, era esse o compromisso, ela ia gerar o filho e entregar para Sara e Abraão. Porém, na gravidez ela arrependeu, ela não quis, ela apaixonou pelo menino, o menino era dela, estava na barriga dela, ela passou a menosprezar Sara, passou a humilhar Sara. Todos conhecem a história. Mas aqui, ó, um lugar de provisão, está no tópico. O que aconteceu? Nessas humilhações, Ismael nasceu, começou a crescer, e ela passou a viver em atrito com Sara. A vida das duas passou a ficar insustentável. Ao tempo foi passando, ela chegou a expulsar Agar uma vez, não foi, Abraão não permitiu, mas Deus, na primeira vez que ela chegou a expulsar, Deus prometeu para ela que de Ismael sairia uma nação também. E aqui ela tem esquecido dessa promessa de Deus. Olha aqui, vamos continuar. Outro personagem bíblico que merece destaque é Agar. Aqui, ó. Com o nascimento de Ismael e o passar dos anos, a convivência com Sara se tornou insuportável. No entanto, no deserto, Deus abriu os olhos de Agar para ver um poço. Olha aqui. Abraão despediu ela com o menino Ismael, que já era um menino grandinho, de 16, 17 anos. Ela, ao chegar no deserto, ele deu um odre de água para ela, deve ter dado mantimentos, dinheiro, mas no deserto aquilo acabou. Não tinha lugar para ela comprar, ela deixou o menino, a Bíblia nos fala, que ela deixou ele ali e se distanciou a distância de um tiro de arco. Eu não sei aí, pastor que é atirador de arco, deve ter o quê? Uns 200 metros, pastor? Uns 200 metros de distância, ela ficou para não ver o menino morrer. O menino ia morrer no deserto. Ela tinha esquecido da promessa de Deus lá atrás, daquele menino sairia uma nação. Então ela não precisava preocupar mais não, porque quando Deus fala para nós, a palavra se cumpre. Mas ela esqueceu. O deserto, meus irmãos, nos faz esquecer.
nos cega, o vale nos faz passar por lutas tão grandes que ele, materialmente falando, na carne, ele nos confundiu Agar. Mas o anjo apareceu para ela e falou: ó, Deus abriu os olhos de Agar para ver um poço. A Bíblia não fala que o anjo ou que Deus fez o poço já estava lá, mas ela cega, abatida, doente, cansada, com medo do menino morrer, ela nem sequer viu o poço, mas o anjo abriu o olho dela: o poço está lá, volta lá, pega o menino, esse menino vai sair uma nação dele. Ela voltou lá, viu o poço do lado do menino, abriu. Todos conhecem a história. Então quer dizer, na nossa vida, vale e deserto também pode ser um lugar de provisão. Deus provê as coisas no vale e no deserto, mesmo enfrentando as dificuldades, mesmo passando por problemas, sai provisão para nossas vidas dali. No deserto existem poços, que Deus abre os nossos olhos para ver a sua provisão. Olha aí, Gênesis capítulo 21, do 15 ao 19. Nas horas grandes de aflições é comum vermos apenas o problema. Olha aí, a cegueira. Mas ali, bem ao lado de Agar, estava um poço. Era Deus suprindo as necessidades, está vendo? Então, nas horas de aflição, nas horas de problemas, de grandes problemas, às vezes a solução do problema está bem do lado, mas a nossa tendência é só ver o tamanho do problema, enquanto que nós deveríamos ver o tamanho do nosso Deus. O problema se torna muito maior, porque nós já estamos cansados, já estamos abatidos, já estamos com fome, até espiritual. Aí o problema se torna 10 vezes maiores, e muitas vezes esquecemos a provisão que está bem do lado. Que Deus nos permita. 2.3, um lugar de passagem. Vamos ler o Salmo 84? Olha aí, Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para a sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos desaplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outras partes 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus e habitar nas tendas da impiedade. Amém, só tem. Olha aí, meus irmãos, os vales existem, e é preciso compreender que ninguém está isento de passar pelo vale. No entanto, o salmista, no Salmo 84, afirma que o vale é lugar de passagem, não é de morte ou de estagnação. A nossa segurança de que não ficaremos no vale está em Deus. Ele prometeu estar conosco sempre,
seja qual for a circunstância. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, os irmãos sabem, Deus não tirou aquele povo para destruir eles ali no deserto. Pelas suas murmurações, pelas suas reclamações, da mesma forma que eles reclamavam no Egito, murmuravam por estar escravizados, eles continuam murmurando. O Senhor fez eles rodarem 40 anos naquele deserto, rodaram em círculo. A Bíblia nos fala que acima de 20 anos que saiu do Egito, só entrou 2. Não era propósito de Deus exterminar o povo ali, mas pela sua desobediência, pela sua falta de crença em tantos milagres que o povo de Israel viu no Egito, não era para chegar no exército e continuar murmurando por falta daquilo outro. Deus estava provendo tudo, mas o homem é assim. O homem carnal é assim. A vida dele é só reclamação. Os vales e desertos têm lições espirituais profundas, que são capazes de mudar para sempre as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Terceiro, as vitórias no vale e deserto. Os vales e desertos da vida são oportunidades que temos de buscar e adorar a Deus, de se autoconhecer, de sermos forjados para as batalhas maiores. Um lugar de buscar e adorar a Deus. Josafá, rei de Judá. Olha aqui. Quem quiser conhecer a história do rei Josafá, 2 Crônicas capítulo 20. Grifa aí, meus irmãos. Lê esse capítulo. Josafá era um rei abençoado por Deus, servia a Deus. Causava ciúmes aos outros reis das outras regiões do lado ali, a ponto que conspiraram contra ele e resolveram fazer uma aliança lá e vir destruir o rei Josafá, saquear, acabar com aquele povo. Agora, irmãos, qual rei que em sã consciência, quando está iminente a uma guerra, sendo ameaçado, ele vai ter a fé que teve aqui Josafá, de adorar a Deus? Muitas vezes, olhando para o homem natural, para os reis que nós temos em nosso planeta, os nossos presidentes, eles iam se precaver, se armar, preparar para a guerra. Josafá fez diferente. Era um vale que ele tinha que passar, era um deserto que ele estava passando. Ele conclamou o povo a fazer um jejum e adorar a Deus. Pensa se isso não é uma vitória. Pensa se o vale que ele estava passando era um lugar para adorar a Deus. E é, mesmo enfrentando vários problemas e dificuldades em nossas vidas, não podemos deixar de adorar a Deus. O que Josafá fez aqui, para resumir? Conclamou o povo para adorar, convocou os músicos, ao invés dele mandar o povo armado, o exército armado, para tentar guerrear, e ele sabia que não tinha chance, porque eram muito mais numerosos. Ele foi para a adoração, foi para o louvor a Deus, foi para o jejum, pegou os seus músicos, puseram no pelotão de frente do exército e desceram para o vale. A Bíblia nos relata isso lá em 2 Crônicas. Olha o que Deus falou. Então Deus levantou um profeta no meio da congregação, dizendo que não temesse, porque Deus pelejaria por eles.
Ao ouvir a voz de Deus, o povo o adorou. Josafá creu no Senhor e colocou cantores que marchavam à frente do exército, adorando a Deus. Enquanto o povo cantava, louvava ao Senhor, adorava ao Senhor, Deus confundiu a cabeça daqueles exércitos, enlouqueceram eles, perturbaram, a ponto que eles brigavam entre si e mataram uns aos outros. Josafá e o seu exército não teve que levantar uma espada para ninguém, pelo contrário, a Bíblia fala que ele foi abençoado naquele vale, que passou a se chamar Vale de Beraca, que é Vale da Bênção. Quando Josafá chegou com os seus exércitos ali, todos estavam mortos, ele não matou uma pessoa, e todas as riquezas que o povo leva para a guerra, cavalos, espadas, tendas, dinheiro, mantimentos, a Bíblia fala que o exército de Josafá gastou 2 dias para recolher aqueles despojos. Ao invés dele ser massacrado, ao invés dele ser destruído, ele foi ricamente abençoado ali naquele vale. E isso acontece com cada cristão que passa pelo vale. Ao invés dele ser destruído, massacrado, humilhado, ele pode sair dali com a grande vitória e com a grande bênção em nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Um lugar de autoconhecimento. Estou acabando. O texto de Deuteronômio, capítulo 8, nos ensina o motivo pelo qual Deus nos conduz até os vales e desertos da vida, para saber o que estava no teu coração. Será que Deus não sabe o que há nos nossos corações? É claro, meus irmãos, sim. Deus conhece os nossos corações. Ele sabe, mas nós não. Os momentos difíceis são oportunidade de fazermos um autoexame e de reconhecer o que está de errado em nossas vidas. Olha aqui, Deus nos leva para os vales e desertos, não é para conhecer o nosso coração não, porque Ele já sabe. É nós que não sabemos as nossas atitudes. Então, ali nós vamos fazer um autoexame, uma autoanálise, uma avaliação. Ali, passando por um vale, nós vamos nos purificar, nós vamos melhorar aquilo que nós falamos no início da aula. A cada luta que passamos no dia a dia, a cada dificuldade, temos que nos autoexaminar e temos que nos purificar e melhorar as nossas atitudes. Não adianta sair do problema e amanhã nem olhar para trás, ou não dar importância, ou achar que aquilo foi acaso, foi o destino. Não, nós temos que ver que foi providência de Deus para melhorar algo em nossa vida. 3.3, um lugar de forjar servos. Olha aí, outro personagem que a lição nos ilustra nesta manhã. Antes de enfrentar Golias e se tornar um herói nacional, Davi era um moço inexperiente na guerra e desconhecido de todos. 1 Samuel capítulo 17, os irmãos vão confiar, vai ler. Todos sabem que Davi na sua casa era o menor, o mais simples, o mais fraco. Seus irmãos eram preparados para a guerra. Davi era pastor de ovelhas, ele cuidava das ovelhas do seu pai, não era nem dele. A Bíblia nos relata que antes dele enfrentar Golias, ele matou um urso, ele correu atrás de um leão, até brinca aqui a revista. A gente corre do leão, Davi correu atrás dele para tomar a ovelha e matou. Deus estava forjando ali, naquele vale, antes de Davi enfrentar Golias, forjando nele uma maturidade, uma experiência.
uma autoconfiança em Deus, um crer somente em Deus. Quando lá na frente ele se viu na presença dos seus irmãos, do rei, e Golias desafiando todo o povo de Israel, que não tinha um homem naquela nação para enfrentar ele, Davi se pôs. Davi foi forjado lá atrás, atravessando aquele vale, aquele deserto, cuidando das ovelhas do seu pai, matando o urso, matando o leão, enfrentando dificuldade, a ser o que ele foi depois, um grande rei, abençoado por Deus. Amém, meus irmãos? Os irmãos compreenderam? Então, cada tópico dessa lição nessa manhã, Deus nos deu um exemplo, para não ficar só nos comentários, para não ficar só na nossa palavra. Deus citou exemplos dentro da Bíblia, podemos acompanhar e crer. Olha aqui, os desertos e vales existem para nos fortalecer, para nos preparar para as grandes vitórias do porvir. Deus conhece o nosso futuro e sabe que lá na frente, quanto mais maduro a gente vai ficando, mais deserto vai aparecer, mais lutas vão aparecer, a família aumenta, os problemas aumentam, as dificuldades aumentam, tudo aumenta, mas Ele nos forja lá atrás no vale, no deserto, a nos amadurecer, a nos fortalecer, a aumentar a nossa fé, a crer que Ele conduz as nossas vidas, a crer que Ele traçou o nosso destino. Os vales e desertos da vida são oportunidades que temos de buscar e adorar a Deus, de se autoconhecer e de sermos forjados para batalhas maiores. Olha aí, tudo que Deus, do começo da nossa história como cristão, que acontece de provação, de luta, de dificuldade, é para nos amadurecer, nos fortalecer. Agora, tem aqueles que aproveitam, melhoram, aperfeiçoam, mas infelizmente tem aqueles que abandonam, não acredita, murmura, não crê e não vai alcançar o nosso objetivo maior. Não vai. A pessoa passa por uma dificuldade, muitos costumam culpar a Deus. Eu não merecia. Abandona a fé, abandona a carreira, abandona tudo. Ela se aprofunda no mais triste de uma história de vida e perde o nosso objetivo maior, que é a vida na eternidade, que é o nosso desejo maior, que é o nosso ponto de chegada. O que acontecer daqui até lá é muito pequeno naquilo que nós vamos alcançar. Conclusão: os momentos difíceis de nossas vidas não devem ser encarados com pessimismo. Deus sempre se manifesta e tem algo a nos revelar em cada um deles. Para entender os propósitos, viver os desafios e alcançar as vitórias no vale e deserto, é preciso estar sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Uma conclusão que dispensa comentários. Falamos no começo da lição. Tudo isso, nós precisamos estar sensíveis à vontade de Deus, à palavra de Deus e ao Espírito Santo de Deus em nossa vida. Quando estamos passando por essa fase e estamos sensíveis àquilo que Deus tem para nós, o resto é o resto. Deus cuida de tudo.